Olá a todos, eu sou a doutora Isabelle Miller, sou especialista e mestre em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. É um prazer estar com todos vocês aqui hoje no Congresso Multidisciplinar de Saúde. E para contribuir, eu vou trazer um tema que é essencial para a prática clínica, que o tema é o seguinte: encaminhamento para o cirurgião bucomaxilofacial, quando indicar e por quê. Antes de iniciar, eu gostaria de me apresentar um pouco mais a vocês. Eu me formei em 2017 pela Universidade Luterana do Brasil, sou graduada em odontologia, realizei a minha residência na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no Hospital São Lucas da PUC, e durante o meu período de residência, eu realizei um estágio nos Estados Unidos, na University of North Carolina, no setor de Oral Maxillofacial Surgery. Após isso, iniciei o meu mestrado na Universidade de São Paulo, em Ciências Odontológicas com ênfase em cirurgia. Também sou membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e atualmente, além de atuar na prática clínica e no serviço público, eu sou professora na universidade e mentora em preparatórios para residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Na prática clínica, nós sabemos que o clínico geral, ele tem uma atuação indispensável. Ele é o profissional que ele vai filtrar esse paciente e vai fazer um encaminhamento de especialidades necessárias que ele precisa passar. E o cirurgião bucomaxilofacial, ele é uma dessas especialidades que são indispensáveis, principalmente em casos que a gente tem uma complexidade cirúrgica muito maior ou situações onde já foi feita uma intervenção anteriormente, porém não foi tido nenhum sucesso. Então, encaminhar corretamente esses pacientes reduz vários riscos, tanto de complicações quanto melhora de prognóstico. A atuação do cirurgião bucomaxilofacial, ela está inserida num contexto multidisciplinar. Então, todas as profissões da área da saúde têm capacidade, devem encaminhar esses pacientes da forma correta. Toda essa repercussão, ela pode envolver questões físicas, emocionais e até mesmo psicológicas. Em que situações que eu preciso encaminhar meu paciente? Quais são os pontos que eu vou observar e vou dizer que aquele paciente ele precisa ser encaminhado? Então, primeira situação, quando há risco de complicação sistêmica ou anatômica, ou seja, paciente que apresenta comorbidade juntamente com, por exemplo, um terceiro molar incluso e impactado. Ou situações onde eu vou precisar de um ambiente cirúrgico com anestesia geral, ou seja, aquele paciente ele precisa ser operado no ambiente hospitalar. Ou até mesmo quando a dor persistente, infecção disseminada ou trauma facial. E para reforçar essa atuação baseada em evidências, eu trouxe um artigo que ele foi publicado na Journal of Maxillofacial Surgery em 2021, que ele aborda o seguinte tema: qual o escopo da prática do cirurgião bucomaxilofacial? Eles fizeram um estudo levantando quais foram as situações de maior encaminhamento para o cirurgião bucomaxilofacial. E como resultados, os dentes mais encaminhados foram terceiros molares impactados e também cirurgias de implante dentário. Outro artigo que também foi publicado na Journal of Maxillofacial Surgery em 2015, que fala sobre o seguinte tema: como os cirurgiões dentistas clínicos gerais e ortodontistas determinam para onde eles vão encaminhar esses pacientes que precisam de cirurgia bucomaxilofacial. Então, eu coloquei aqui duas tabelas que elas ilustram diferentes visões de profissionais cirurgiões dentistas, porém, a gente fala na primeira tabela de clínico geral e a segunda de ortodontista. Então, se nós avaliarmos os procedimentos mais encaminhados entre 1 a 10, em primeiro lugar, a gente vai ter uma similaridade de procedimentos, que serão remoção de terceiros molares sobre sedação intravenosa. Em segundo lugar, na visão do clínico geral, a gente vai ter cirurgias pré-protéticas, né, numa visão como um todo daquele paciente. Já o ortodontista, em segundo lugar, ele vai encaminhar pacientes que precisam de cirurgia para correção de deformidades, como a cirurgia ortognática. Em terceiro lugar, aqui no clínico geral, cirurgia dental-alveolar para paciente pediátrico, sob sedação. Quarto lugar, cirurgia dental-alveolar para pacientes que têm algum tipo de comorbidade, principalmente desordem sanguínea, como hemofilia. E em quinto lugar, manejo de infecções odontogênicas que requerem intervenção hospitalar.
Sexto lugar, manejo de traumas faciais. Em sétimo lugar, biópsias de tecidos moles ou lesões similares a câncer. Em oitavo lugar, implantes dentários. Em nono lugar, biópsias de lesão com suspeita de malignidade. Em décimo lugar, cirurgias estéticas. Já o ortodontista, a maioria dos encaminhamentos que são citados aqui são encaminhamentos referentes à especialidade. Então, aqui em terceiro lugar, cirurgia pré-ortodôntica. Em quarto lugar, cirurgia de expansão palatal. Em quinto lugar, cirurgia pré-ortodôntica. Em sexto lugar, cirurgia de junção crânio-facial. Em sétimo lugar, biópsia de tecido mole ou lesão óssea. Em oitavo lugar, cirurgia de ancoragem de dentes. Em nono lugar, cirurgia pré-ortodôntica. Em décimo lugar, cirurgia de correção facial. Novamente, a cirurgia ortognática. Então, esses dois quadros, eles ilustram visões diferentes que profissionais podem ter. E onde que a gente quer chegar com essas duas ilustrações? Que, independente do tipo de profissional, o correto é a gente sempre saber em quais situações a gente realmente precisa encaminhar aquele paciente para o cirurgião bucomaxilofacial. Então, agora eu vou falar sobre algumas situações comuns de encaminhamento e ilustrar alguns casos clínicos que relatam essas situações. Então, em primeiro lugar, nós teremos exodontias complexas. Dentro das exodontias complexas, a gente vai ter uma gama de procedimentos que, em 90% dos casos, eles precisam ser realizados por um cirurgião bucomaxilofacial, tanto pela dificuldade na hora da técnica de realizar a cirurgia, quanto de complicações trans e pós-operatórias que nós podemos ter. Então, em primeiro lugar, aqui a gente vai ter dentes inclusos, que são dentes que estão dentro do osso, dentes impactados, que geralmente são dentes inclusos, que eles acabam não tendo espaço para crescer, então acabam se impactando ao lado de um dente. Raízes dilaceradas, risco anatômico quando está próximo de alguma estrutura anatômica, alguma estrutura nobre, como canal mandibular ou seio maxilar. Histórico de tentativa de exodontia sem sucesso, então situações onde foi tentado no primeiro momento realizar essa cirurgia, porém não conseguiram finalizar. Então aquele caso que ele não foi, então aquele caso que não foi completado, ele pode ser encaminhado também para o cirurgião bucomaxilofacial. E em algumas situações, dentes anquilosados. No geral, o dente anquilosado, ele tem uma contraindicação de exodontia. Porém, existem algumas situações quando o dente está cariado ou quando o paciente está com uma dor muito recorrente, aí a gente precisa extrair esse tipo de dente. Bom, para iniciar aqui, eu vou falar sobre alguns casos agora de exodontias complexas. Então, em primeiro lugar, uma coisa que eu gosto de pedir para os profissionais observarem é sempre quando eles solicitarem uma radiografia panorâmica, observar os seguintes pontos de importância. Então, por exemplo, aqui, a gente vai ter o côndilo, a gente tem dos dois lados, e o que é importante avaliar neste primeiro momento? Avaliar o espaço que a gente tem aqui do côndilo para ver se não apresenta nenhum tipo de desgaste. Geralmente, o paciente que ele está com alguma disfunção temporomandibular, ele já apresenta uma reabsorção do côndilo. Segundo ponto importante é essa estrutura aqui, que é o seio maxilar. Observar se as raízes de algum dente estão próximas ao seio maxilar ou se estão dentro do seio maxilar. Isso já seria uma indicação de encaminhamento ao cirurgião bucomaxilofacial. Neste caso aqui, ele está mais inserido na fossa infratemporal do que no próprio seio maxilar. O importante a ser observado é a proximidade dessas raízes com o seio maxilar. Então, geralmente, raízes que estão dentro do seio maxilar, elas vão estar inseridas neste contexto. Porém, nós sabemos que a radiografia panorâmica ela pode ter uma certa distorção de imagem. Então, se tiver alguma dúvida em relação ao diagnóstico, pode solicitar uma tomografia. Com a tomografia, a gente consegue observar exatamente onde estão inseridas essas raízes. Segundo, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem o dente 28, que ele está incluso, e ele está com contato muito próximo com o dente 27. Outro ponto importante de se observar é o canal mandibular. O canal mandibular ele sempre vai estar inserido aqui, essa área mais radiopaca, essas duas linhas. E quando a gente tem um terceiro molar incluso, e a gente vê que eles estão passando exatamente, né, paralelos a essas linhas, tem uma chance muito grande de ser um dente que está em contato com o canal mandibular. Então, aqui já teria indicação
de solicitar uma tomografia para ver exatamente aonde está esse dente e já poder encaminhar para o bucomaxilofacial com todos os exames prontos. Uma outra situação que eu tenho aqui agora no corte de uma tomografia, numa imagem axial coronal, o que que eu consigo observar aqui? Neste caso, eu tenho um dente que é um 25 incluso, né, um segundo premolar incluso, e esse dente ainda está com o dente descido retido, ou seja, esse dente ele foi. Outro caso, que é o recorte de uma tomografia nas imagens coronal e axial, eu consigo observar aqui que eu tenho um dente incluso. Esse dente é o 25, é um segundo premolar incluso, com a presença ainda do dente descido. Então, o que que a gente consegue observar aqui? É um dente que ele está muito próximo do seio maxilar. Então, é um caso que eu preciso da tomografia para saber exatamente para qual lado esse dente está, se ele está para vestibular ou se ele está para palatino, para que na hora da cirurgia eu consiga planejar por onde que eu vou fazer o acesso para a remoção do dente. Bom, segunda situação de encaminhamento, lesões orais e maxilofaciais. Então aqui nós teremos cistos odontogênicos, tumores odontogênicos, lesões persistentes e osteonecrose. Bom, então para exemplificar isto, eu trouxe aqui o recorte de uma radiografia panorâmica. Então, como eu falei anteriormente, a gente consegue visualizar que esse dente é um terceiro molar que ele está incluso, está numa posição horizontal, e em volta deste dente eu tenho uma lesão radiolúcida, uma lesão que ela está bem delimitada e ela tem um halo radiopaco em volta. Isso são características de um cisto dentígeno. Então, o que que eu preciso observar aqui? Primeira coisa, proximidade do canal mandibular com o dente. Quando eu remover essa lesão, pode ser que seja necessário remover esse dente também. A proximidade da lesão com o dente vizinho, para ver se não teve já reabsorção óssea ou reabsorção dentária. Quando tem reabsorção dentária, o dente ele também acaba se movendo. E a proximidade da lesão com a base da mandíbula. Precisa calcular isso para quê? Para que na hora que eu remova esse dente, eu tenha uma noção do quanto que eu vou ter de espaço aqui, para ver se não vai ser necessário um enxerto ósseo posteriormente, e também para ver se tem risco de uma fratura. Outro caso aqui muito semelhante, porém um pouco mais complexo, né? É um dente também, um 38 incluso, com uma lesão radiolúcida em volta, porém ela não é uma lesão muito delimitada, a gente consegue visualizar que tem uma certa radiopacidez em volta, porém ela não está tão delimitada como a lesão anterior. Ponto importante a ser observado aqui é a proximidade com o dente 37. Neste caso aqui, eu consigo observar que a lesão ela parece estar deslocada também para a raiz desse dente. Então, antes de fazer o planejamento, é importante também visualizar se esses dentes vizinhos, eles ainda têm vitalidade para ver se também se não vai precisar tratar o canal ou acabar extraindo eles. E ponto mais importante aqui é que esse dente ele está com as duas raízes na base da mandíbula. Então, esse caso aqui é um caso que tem uma chance muito grande de acontecer uma fratura, então eu precisaria planejar um enxerto ósseo, colocação de placa e parafuso, e também visualizar se esses dentes aqui não vão precisar ser tratados também. Outro caso que eu tenho uma indicação de encaminhamento é quando a gente observa uma lesão no paciente. Quando a gente olha, a gente imagina que aquela lesão parece ser um granuloma piogênico, uma lesão mais simples. Porém, quando a gente realiza uma anamnese detalhada, um exame clínico completo, solicitação de exames, a gente consegue observar que a lesão ela pode ter um acometimento um pouco maior. Então, este caso aqui é de um paciente jovem, que ele apresentava aquela lesão, já havia feito uma biópsia anteriormente, e aquela biópsia veio com o resultado de uma hiperplasia. Porém, ele teve uma recidiva 4 anos depois, e aí, o que aconteceu aqui? Solicitei o exame para esse paciente aqui, e o que a gente consegue observar? Este paciente,
ele tinha um canino incluso exatamente no local da lesão. Porém, este dente aqui, ele era uma prótese, foi feita uma prótese, a prótese foi colocada numa ponta do dente incluso, né, esse dente ele acabou não sendo extraído na época, e aí o paciente acabou gerando uma lesão por trauma. Então essa lesão, ela foi criando dimensão muito rápida, e aí o que foi feito aqui? Foi realizado a biópsia da lesão, juntamente com isso foi extraído o dente e removido a prótese. Próximo passo aqui seria colocar um enxerto e esperar o osso absorver. Próximo passo aqui seria colocar um enxerto e fazer o planejamento de futuros implantes. Outro caso muito importante que requer encaminhamento e avaliação de um cirurgião bucomaxilofacial são casos de pacientes que fizeram uso de bifosfonatos por muito tempo. Sempre é importante questionar o paciente se ele apresenta osteopenia, como estão os exames de sangue desse paciente, se ele tem alguma comorbidade, se ele já tomou algum medicamento, porque às vezes o paciente ele acaba não relatando esse tipo de situação e acaba acontecendo estes casos aqui, né? Essa paciente é uma paciente idosa de 72 anos e ela fez uso de bifosfonatos por muitos anos, acabou suspendendo a medicação e logo após isso, depois de alguns anos, fez uma exodontia e ela acabou desenvolvendo uma osteonecrose. Ela apresentou todos os sintomas, principalmente dor. Então, sempre é importante questionar o paciente, fazer uma anamnese completa para entender se ele fez uso de algum medicamento. Para entender se ele fez uso de algum medicamento durante estes anos. Terceira situação que necessita de encaminhamento são infecções graves, ou seja, infecções que iniciaram como infecções pequenas e acabaram disseminando para espaços profundos, evoluindo para abscessos odontogênicos e até mesmo angina de Ludwig. Para ilustrar isso, eu trouxe um caso de uma situação onde o paciente ele teve uma inflamação aqui, né? Isto é o caso de uma pericoronarite. Então, o paciente com um terceiro molar semi-incluso, com opérculo gengival em volta, porém, este opérculo gengival ele tem uma chance muito grande de acabar virando um abscesso e disseminar para espaços profundos. Resíduos alimentares acabam entrando neste local aqui, porque o paciente ele está com o dente impactado, então ele acaba não conseguindo higienizar direito e pode desenvolver também para uma lesão muito grande. E pode acabar desenvolvendo para uma infecção odontogênica. Outra situação é que onde a paciente ela já apresenta uma infecção odontogênica, então a gente consegue observar que esse paciente ela apresenta um aumento de volume, né, uma hiperemia do local. Se palpar esse local, vai ver que o local se apresenta quente, a paciente pode apresentar dor ou não. É uma situação que precisa ser encaminhada e muitas vezes para o hospital, porque essas infecções elas costumam se desenvolver muito rápido, às vezes em menos de 24 horas, e o paciente pode acabar desenvolvendo uma angina de Ludwig e ter infecções muito mais graves e chegar até mesmo ao óbito. Quarta situação de encaminhamento é quando o paciente apresenta disfunção temporomandibular. Então, o paciente que ele já vem evoluindo há bastante tempo, paciente que apresenta trismo, tem dificuldade de abrir a boca, escuta estalido, dor articular persistente, geralmente esses pacientes eles relatam que eles sentem uma dor de cabeça que acaba irradiando para o ouvido, e geralmente são pacientes que já passaram em especialistas anteriores, inclusive já passaram em consultas médicas com otorrino. Pacientes que tiveram falha no tratamento conservador, ou seja, já foi tratado primeiramente, já foi tratado com medicação, já foi utilizado o dispositivo de placa mio-relaxante, porém aquele paciente ele segue apresentando uma dor que ela acaba progredindo cada vez mais. Casos de suspeita com anquilose, principalmente por trauma, o paciente caiu, teve alguma queda, ou até mesmo deslocamento de disco, que a gente consegue diagnosticar pela ressonância magnética. Então, os principais sintomas de disfunção temporomandibular são dor na articulação ou músculos da mastigação. O paciente geralmente ele vai relatar que ele sente uma dor que ela irradia da cabeça para o ouvido, ou até mesmo ele vai relatar que ele acorda com muito cansaço, com uma fadiga que ele não sabe de onde vem. Essa fadiga geralmente ela aparece de manhã. Estalos e ruídos abrir ou fechar a boca é uma causa muito frequente. Acredito que a maioria dos pacientes que chegam hoje até a mim, eles relatam que eles escutam um estalo que fica
desconfortável, que se sentem desconfortáveis na frente de outras pessoas. Limitação ou desvio de abertura bucal também é um ponto muito importante. Muitas vezes isso passa batido, né? A gente pede para o paciente abrir a boca e observa que o paciente tem um certo desvio na hora que ele abre a boca. Trismo, como eu falei anteriormente, sente dor para abrir a boca, dor de cabeça, sensação de ouvido tapado, zumbido e dor, desconforto ao mastigar, falar, bocejar e travamento mandibular. Aquele paciente que relata que em alguma situação ele abriu a boca no máximo e acabou travando, não conseguiu fechar. Para ilustrar aqui, eu trouxe uma imagem de um livro de anatomia do Néter, para ilustrar o quanto próximo, né, a articulação ela fica do meato acústico externo. Então, é muito normal que essa dor ela acabe irradiando para o ouvido. Então, esses sintomas eles são muito normais do paciente apresentar, né? A dor que ela acaba vindo na mastigação, uma dor na lateral aqui, quando a gente fala o paciente internamente, a gente consegue observar que o paciente sente muita dor nessa região aqui e também no masseter. Aqui eu trago uma imagem que ela ilustra uma ressonância magnética de ATE. Então aqui a gente consegue observar que a gente tem o disco articular. Aqui está o meato acústico externo e aqui é a região muscular. Então, quando o paciente ele tem deslocamento de disco, ele não apresenta a manobra de recaptura na volta de fechamento da boca. Então, muitas vezes a gente consegue observar pela imagem que esse disco ele não retorna à posição inicial. Ou ele está muito anteriorizado, ou ele está numa posição mais média, e aí a gente consegue diagnosticar se o paciente apresenta ou não deslocamento de disco articular. Outra situação que a gente consegue observar, até mesmo por exames mais simples, como a radiografia panorâmica, são os discos articulares, né? A gente observa bilateralmente aqui, e neste lado aqui a gente consegue observar que a gente já tem um desfoque da imagem, né? Essa imagem ela já não apresenta mais uma posição de contorno mais simétrica, então a gente consegue ver que já teve um desgaste ósseo presente na região. Então isso quer dizer que essa paciente ela já vem numa condição clínica mais crônica do que o normal. Quinta situação de encaminhamento, cirurgia ortognática. Então, muitos pacientes estão chegando com uma queixa de que eles vêm frustrados por serem submetidos a anos de tratamento ortodôntico e acabam não tendo e não apresentando uma melhora da forma como eles esperavam. Desequilíbrio funcional estético que impacta na mastigação, fala ou autoestima do paciente, ou seja, quando a gente não consegue corrigir de nenhuma forma ortodôntica e aquele paciente ele acaba tendo uma mordida cruzada que a gente só consegue corrigir com a cirurgia ortognática. Pacientes com apneia obstrutiva do sono com indicação cirúrgica. Então, num primeiro momento, é sempre importante avaliar aquele paciente que ele tem apneia, né? Geralmente o paciente ele já vem encaminhado, principalmente do otorrino também, e aí o paciente ele já vem com uma polissonografia e ele já chega no consultório sabendo que ele precisa fazer a cirurgia ortognática. Fase final do crescimento ósseo concluída, ou seja, paciente tratou ortodonticamente, realizou o preparo, cessou o crescimento, então a gente precisa esperar ali homens até os 21 anos mais ou menos, mulheres até 18, para ter uma noção. Muitas vezes a gente pode esperar 2 anos a partir da menarca da paciente. Porém, às vezes a gente consegue estender um pouco mais esse prazo. Planejamento conjunto com o ortodontista, necessidade de alinhamento pré e pós-operatório. Nestes casos, quando o paciente ele já está sendo preparado para a cirurgia ortognática, a gente sempre tem que alinhar junto com o ortodontista para ver o que precisa fazer de preparo ortodôntico. Deformidades faciais congênitas ou adquiridas. Bom, então para ilustrar isso, eu trago aqui uma imagem de uma teleradiografia de perfil. Aqui a gente consegue já observar no paciente que o paciente apresenta uma maxila mais retraída do que a mandíbula. Quando a gente observa esses pontos aqui que eu ilustrei, este espaço aqui é o espaço da via aérea. Então aqui a gente tem o palato mole e a gente consegue ver que a via aérea está muito estreita, né? São casos que o paciente ele tem indicação de realizar cirurgia ortognática devido a esse estreitamento da via aérea. O mesmo paciente aqui, só que agora a gente observando na documentação ortodôntica dele, a gente consegue observar essa descompensação dentária, né? O paciente ele já não está aqui em posição com os dentes, a gente tem a mandíbula mais anteriorizada do que a maxila,
Mordida do paciente em topo. Se a gente voltar aqui nessa imagem, a gente consegue observar que aqui ela também está uma mordida em topo. Então, esse paciente é o paciente que ele precisa ser descompensado para realizar a cirurgia ortognática. Outro caso aqui de um paciente jovem, né? Esse paciente, se a gente traçar uma linha aqui, a gente consegue observar na face que ele tem uma simetria facial muito importante. Então, a gente consegue ver que tem um desvio mais para o lado direito que para o lado esquerdo. E esse paciente, quando a gente observa a oclusão dele, a gente consegue observar também que esse desvio ele está presente na arcada dentária. Traçando uma linha aqui nessa região, a gente vai ver que ele está com uma mordida cruzada, né? Ele já vem também, um paciente que já vem tratando ortodonticamente e que foi orientado que iria necessitar de cirurgia ortognática. Bom, para finalizar aqui, eu vou falar um pouco agora sobre encaminhamento do paciente. Então, o que é importante na hora de encaminhar um paciente? Observar o histórico clínico completo desse paciente, puxar todas as informações desde a infância do paciente, entender todos os aspectos e pontos, medicamentos que foram utilizados, como é a rotina daquele paciente. Anexar todos os exames, radiografia, tomografia, foto, todas as informações que tiver durante a trajetória desse paciente. Comunicar a expectativa do encaminhamento. Ou seja, quando for encaminhar o paciente, já orientar o paciente, olha, você vai ser avaliado pelo profissional e a partir disso o profissional vai definir a conduta. Muitas vezes existem situações de chateações em que o paciente ele já chega com uma conduta pré-definida antes de uma avaliação. Então, é sempre importante sempre alinhar essa expectativa para que o paciente não chegue no consultório já achando que ele vai ser operado naquele dia ou que o procedimento dele vai ser esse e aquele. Manter o contato com o especialista para conduta íntegra. Também é muito importante manter um contato e saber quem é aquele especialista para poder ter uma comunicação boa e alinhada com o paciente. E para reforçar isso, eu trago também, baseado em evidências, um artigo que ele foi publicado em 2017, que ele fala da qualidade dos encaminhamentos para a cirurgia oral e como melhorar isso. Então, eles relatam que, para melhorar isso, ainda necessitam ter muitas melhoras na anamnese do paciente, na quantidade de informação que eles recebem, para melhorar também a conduta. Então, eles concluem que, para melhorar essas informações de encaminhamento, o ideal seria encaminhar esse paciente só depois que tivesse toda a base de dados concluída, ou seja, todas as informações de encaminhamento, como anamnese, diagnóstico, exames anteriores, para que isso pudesse ser definido uma conduta muito melhor e não causar nenhum tipo de chateação para o paciente e para o próprio profissional. Encaminhar o paciente não deve ser interpretado como um ato burocrático, e sim como uma responsabilidade e uma atitude profissional e segura. Lembrando que o cirurgião bucomaxilofacial, ele atua de forma complementar ao clínico geral. Ele não substitui o clínico geral, muito pelo contrário. Ele apenas vai atuar de uma forma complementar no sucesso clínico do paciente. É muito importante o cuidado compartilhado e ele é essencial para todos para o sucesso terapêutico. Então, todas as profissões da área da saúde, elas podem realizar o encaminhamento desse paciente. Essas são as referências que eu utilizei. Obrigada pela atenção de todos. Espero que essa palestra, esse tema, contribua para os futuros encaminhamentos de todos também. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo congresso e agradeço à editora Health.